O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos diante do envio dos 72 e as instruções dadas nos colocam diante da necessidade de um testemunho eloquente. O Evangelho gritado com a nossa vida. Testemunho e martírio que caminham numa mesma direção e testificam que nada pode impedir o reino de acontecer. Mesmo as fraquezas daqueles que são enviados e até mesmo as resistências de alguns não serão impedimento para o triunfo de Cristo Jesus. Os discípulos, por sua vez, precisam entender que as dificuldades da missão não devem ser causa de desistência, mas antes impulso para o crescimento. Não devem desanimar, porque o Senhor está com eles. E o mais importante, é preciso rezar com confiança. A oração é a primeira grande necessidade para a vida da Igreja. Jesus a coloca em lugar privilegiado. A fecundidade de nossa ação pastoral depende de nossa vida de oração. Quando não rezamos, não há frutos e muito menos operários. Que os mártires de Cunhal intercedam pelo discipulado e pelo testemunho cada vez mais fiel dos discípulos e discípulas de Cristo Jesus.